tarde, paz do Senhor, gente. Vamos ler a palavra de Deus, que é pura, que é maravilhosa, que privilégio ter a palavra de Deus. Se eu ficar aqui no YouTube também, né? Também vai pro YouTube, mas se eu ficar aqui gravando as lives e só de aparecer aí, ou no Zap, ou no Store, e você lembrar que você tem que ler sua Bíblia, eu já cumpri minha missão, porque a palavra de Deus é... Ontem nós estávamos no culto, né, irmão Paulo André estava falando sobre isso, sobre o Salmo 1, né, que vai falar sobre, nesse livro, né, os conselhos para ser feliz, e um dos conselhos da palavra de Deus é o que? Medita nessa palavra de dia e de noite. Então, que a gente possa meditar. Vamos lá, gente, hoje é Gênesis capítulo 47, vai dizer... Ontem foi o reencontro, né, de Israel, de Jacó com seu filho José, e vamos ver os desdobramentos, né, tá finalizando o livro de Gênesis. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-vos-te que teus servos habitem na terra de Gósen, ou Gozen, não sei. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faz habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que o tem. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a José: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Pode ser, irmã Veron, tudo bom, benção? Nós estamos lendo Gênesis, agora capítulo 47, versículo 12, vai dizer: e José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Eu me emociono demais, gente, com a história de José, né? Que depois de tanta coisa que deu errado, além de conservar a vida, ele através das mãos dele vai vir alimento. Gente, nós que somos cristãos, nós devemos andar assim, não por vista, mas por fé. Às vezes nós estamos em alguns cenários, mas aguenta firme, Jesus vai te tirar desse cenário e vai mudar tudo. Esse é o Jesus que nós amamos. Não que, eu nunca vou sofrer, não, nós vamos sofrer, mas na presença de Jesus, ele faz tudo tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso, gente. E eu fico assim, né, nessa história. Vamos continuar. Versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José. Acabou o dinheiro. Não tinha mais, muita pobreza, né? Olha que lindo que vai acontecer. Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e
e pelo rebanho das ovelhas e pelo rebanho das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós, né? Gente, imagina o nível de fome, de pobreza, de miséria que eles estavam vivendo, que eles foi necessário, já tinha dado gado, já tinha dado os rebanhos, e agora era necessário eles vender-se como escravos a Faraó, e foi o que aconteceu, né? Mas preste atenção como que apesar de eles terem se vendido, a sabedoria que José vai ter. Boa tarde, Douglas, Deus abençoe. Vamos continuar lendo então, irmãos. Agora, Gênesis 47, nós estamos no versículo 19. Então, ele vai falar: compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. José gerou mais riqueza para Faraó nesse tempo, né, de fartura e depois de escassez, do que Faraó tinha antes de entrar no processo. Quando a bênção de Deus está na nossa vida, irmãos, é fora de série. Versículo 21 vai dizer: e quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham a porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tem semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto, chamado quinto de José. Então a quinta parte e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. Percebam que sabedoria, mesmo tendo o povo nas mãos. Ele falou: não vou querer tudo, é um quinto, como se fosse um imposto, né? Eles devolviam a quinta parte, porque sabiamente aí eles teriam para se manter, eles teriam para replantar, né? Então, por isso que a gente, até quando a gente aprende finanças à luz da palavra, a gente vai aprender, né? Que seria muito interessante se das nossas finanças mensalmente a gente tirasse um quinto, tivesse essa reserva. Mas isso é uma conversa para outro momento, né? Ele vai falar: mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos filhos, né? Uma preocupação com as famílias. Versículo 25, e disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que até o dia de hoje que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificavam, e multiplicaram-se muito, né, a família de Israel. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Então ele ficou 17 anos longe de José, e depois ele vai ficar 17? Acho que é. Agora eu me esqueci, não sei se é 13, 17, mas ele teve ainda esses 17 anos junto com o filho dele, né? Esse tempo de restituição. Versículo 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade, rogo que não me enterres no Egito. Ele fez jurar que ele não queria ser enterrado ali. Mas se eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse-lhe: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então, esse é o fim da história de Jacó, que depois foi chamado de Israel.
Ai, que lindo, né? Eu acho lindo. E é isso que eu queria te incentivar, não importa como que estão os acontecimentos da sua vida, que você possa se abrir para o Senhor e deixar Ele conduzir você, sua família. Pode ter certeza que Ele vai estabelecer, Ele vai fazer os melhores arranjos. Eu falo que a nossa vida é um quebra-cabeça, que às vezes você tá com uma peça aqui que não faz sentido, mas logo ali na frente vai encaixar com o que o Senhor tem preparado. Você vai falar assim, que perfeito, sabe? Eu vejo isso muito, muita fidelidade de Deus na minha vida. Quando eu olho para tantas coisas da minha vida, quanto meu casamento, às vezes eu olho assim, como o Senhor preparou o Alice para mim, como não que a gente tem uma vida perfeita, mas porque todo mundo tem desafios, mas como a gente vive bem, como eu desfruto de uma família tão abençoada, de filhos tão abençoados, ministerialmente também, como Deus vai nos preparando para tudo isso, sabe, gente? Então entrega, que nem o Salmo vai dizer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E realmente, gente, é tudo ele que faz, e ele fará. Entrega. Só que o problema que eu vejo também, até como pastora, ninguém entrega. Fica aí segurando. Ai, vou fazer do meu jeito. Eu vou na igreja quando eu quero. Eu vou orar quando eu quero. Aí você não entrega. Agora, quando você entrega, Deus, eu vou te servir. Minha vida é tua. Faz do jeito que o Senhor quiser. Você se prepara, que Deus vai fazer coisas lindas. Então, entrega. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos nesse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão lindo, escreve histórias tão lindas como a de José, de Israel, e como a minha história, a história de quem está aqui na live vai chegar depois. Ensina-nos, Senhor, a entregar tudo de verdade, parar de fazer as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha certo, mas que a gente entregue tudo e faça a sua vontade, mesmo que isso nos contrarie. Porque eu tenho provado, Senhor, que quando a gente entrega tudo ao Senhor e confia, o Senhor tem feito coisas lindas na minha vida e na história de tantas outras pessoas. Opera, Senhor, o teu querer, o teu efetuar. Obrigado pelas suas misericórdias. Ajuda essa pessoa que talvez está aqui desesperada. Ajuda ela, Espírito Santo, a entregar tudo. A te servir de todo o coração, a entregar, a deixar o Senhor Jesus ser Senhor, dono da vida dela. Porque certamente, Senhor, eu sei que o Senhor fará coisas lindas. Obrigado por esse dia. Nós te agradecemos. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa. Entregue-se inteiramente ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deus abençoe. Até amanhã.